Fala pessoal, estamos mais um Pod Físio ao vivo aqui pro YouTube e pro TikTok, tá bom? Estamos aqui com a nossa mesa presente aqui de hoje, né? O Hugo, que já representa a mesa, o Marco Aurélio e com o Adriano Ridolfi, né? Que ele é gestor da escolinha de futebol do Boca Juniors, né, Adriano? Queria falar um pouco da experiência dele com a molecada, como que é gerir a carreira desses meninos, como que é lidar com os pais, com a sociedade, se todo mundo tem um Neymar por dia, né? Então a gente vamos debatendo um pouquinho para saber o risco das lesões hoje que tem no futebol, das chuteiras, da própria grama sintética, né? Se é melhor a sintética, se é mais lesão na grama artificial, se é mais lesão na grama natural, que tem estádios hoje tudo com grama artificial. Tivemos uma lesão recente de um jogador conhecido do São Paulo, né? O Ferrares, que foi no estádio do Palmeiras, que é grama artificial, né? E se apresenta um pouco pra gente, Adriano. Fala aí pra gente um pouco da sua perspectiva, o que você está fazendo, conta pra gente aí. Legal, Fabiano. Primeiro, obrigado Hugo, obrigado Marco pelo convite. Hoje a escola do Boca Juniors está completando 12 anos aqui na região, né? E a nossa principal função é aumentar o número de praticantes aí no futebol, no desenvolvimento. Então trabalhamos lá com crianças a partir dos 4 anos até os 15 e depois também temos um projeto aí para os adolescentes. Pô, que legal, cara. Então aí, molecada de 4 anos já tá aumentando muito. Tá tendo muita procura, Adriano? Assim, molecada menor tá indo muito ou tá indo mais a maior? Ou quando começa a crescer vai embora? Os pais arrancam e levam embora? Como que é? Então, o efeito da pandemia foi benéfico para nós, né? As famílias visualizaram a importância das aulas de futebol para desenvolvimento social também daquela criança. Então, assim, a procura está alta e a idade que tem mais procura ali é dos 6 aos 10 anos. Até mesmo a forma da criança iniciar a atividade física, né? Que é importante justamente para a criança começar a dar um início a alguma coisa, né? E geralmente o pai quer levar o moleque pro futebol, porque o Brasil é o país do futebol, né? Então, nada melhor do que ele iniciar na escolinha de futebol, né? Quer falar alguma coisa, Hugo? Alguma pergunta, Marco? Manda aí. Vocês estão... Eu queria saber assim, que nem agora, terminou a Copa, né? Dezembro, deu uma estoura mais, que nem tem academia sazonal, né? Agora a academia tá lotada de musculação. Aí a escolinha também agora tá cheio por conta da Copa, o pessoal se interessa mais. Ajudou muito, viu? Eu peguei o Penta, né? Então assim, eu considero que 2002 foi o principal ano aqui no Brasil para as escolas de futebol. Quando o Brasil ganha o título, e nós estávamos, né, querendo demais esse, a gente sabia que poderia aumentar mais ainda. Mas assim, aumentou muito a procura, teve a Copa, eu acho que juntou tudo. Essa questão mesmo dos pais estarem observando os esportes, né, como uma forma aí de desenvolver os filhos. A Copa, né, claro, como nós representamos um clube que é da Argentina, o fato da Argentina ter ganho ajudou também, né, então o pessoal acaba associando e nós defendemos muito lá uma metodologia ampla, mas que pegue conteúdos do que é trabalhado na Argentina, mais a nossa escola brasileira aqui que acaba sendo predominante. E o que é esse conteúdo trabalhar na Argentina? O que é diferente do Brasil, Adriano? Olha, o que eu sempre destaco, né? Toda vez que, até nas entrevistas com os profissionais que vêm trabalhar na empresa, eu pergunto para ele, se você tivesse que listar uma característica de um jogador argentino, o que você falaria? Principalmente a parte técnica dele. Então, A parte técnica, ponto. Então, assim, o trabalho técnico lá, ele não foi deixado de lado, né? Então, você vai assistir um treino de uma categoria do Boca Juniors, você vai ver muito trabalho técnico, vai ter trabalho de jogos reduzidos, os jogos dinâmicos, jogos táticos, tem também. Mas a técnica do jogador argentino não é à toa que eles têm mercado no mundo todo. E a segunda característica, se eu perguntasse para você, uma que não tem tanto a ver só com a parte motora dele. A raça? A raça. Então, né, você vai assistir, eu lembro a primeira vez que eu estive num treino lá em Buenos Aires, e assim, nós levamos alguns meninos brasileiros e eles não pegaram na bola. Por quê? A fome de cada dividida do atleta do clube lá era muito diferente do nosso. Nossos jogadores eram até melhores tecnicamente, mas a fome, essa raça de cair, levantar, né, de saber perder, aquela bola já passou, vai para a próxima. Então, nós procuramos levar isso, principalmente para as equipes de competição, porque acaba ficando mais latente, mas ali desde o conteúdo das aulas iniciais é importante que o professor transmita isso, né? Esse é nítido, né? O argentino ele nunca entrega o jogo, ele sempre vai pra cima, ele belisca, ele cutuca e acredita sempre, né, cara? E aí, Marco, o que você acha disso tudo aí? Conta pra gente. Eu acho que mais uma coisa cultural, né, Fabiano? Eu acho que o argentino,
como eu trabalhei agora praticamente um ano no Sul, e o Sul tem uma proximidade muito grande porque faz muita divisa ali com o Uruguai, com a Argentina. E você vê as torcidas do Grêmio e Inter, eles puxam muito para a torcida argentina, né? Inclusive, os cânticos são bem parecidos até, copiam um pouquinho. E eu acho que e a gente sabe que lá no Sul eles são muito, a gente fala até que é bairrista, né? Que o gaúcho é muito bairrista. Mas é uma coisa que o argentino tem. Ele não esquece da raiz dele. Ele sempre continua com o trabalho enraizado, independente do que acontecer. Se a Argentina é campeão ou não, eles têm aquela raiz. E eles não mudaram o jeito de jogar, o jeito de treinar. Lógico, se adaptando ao momento, né, Adriano? Mas assim, eles não esquecem da raiz deles. Foi uma coisa que nós brasileiros esquecemos e hoje a gente está penando um pouquinho por causa disso. Então essa questão, né, Adriano? Acho que principalmente essa questão de eles manterem essa raiz, né? Eu tava falando até em off com o Adriano, com o Marco, né, que hoje o futebol aqui no Brasil mudou muito, né? Hoje com o negócio de reduzido, você não vê mais aquele jogador chegando, metendo pro gol, aquele lateral que passa, ele faz o arco. Eles estão parando a bola para cruzar hoje, né? Hoje você não vê aquele jogador que chega e cruza direto para a área, né? Então eu acho que é por causa muito pouco desse envolvimento vamos dizer, era Guardiola, mudou um pouco o estilo do futebol, né? O futebol não tem mais aquele, como se diz? Brilho, né? Aquele chuta pro gol. Parece que tem a obrigação de chegar na cara do gol, parar, tocar ou parar e voltar lá atrás para começar. É isso que você vê, Adriano? O que nós trabalhamos muito com os professores se você pegar um grupo, né, de treinamento de futebol, num ano ele faz aproximadamente 100 aulas, né? Então são 100 sessões de treinamento que elas vão ter vários conteúdos. Dá para se trabalhar um pouco de tudo. Então o que hoje nós defendemos no nosso trabalho lá é que você não precisa usar uma metodologia só. Você tem tempo, né? E claro que aí você vai escolher o momento certo, o público que você está trabalhando. Então não podemos abrir mão, né? Nós somos campeões mantendo a nossa cultura de jogo, de treinamento, não podemos abrir mão dela. Eu acho importante isso, porque você pega hoje um menino, eu falei no carro até pra eles, o Guardiola, um Klopp, ele pega o time formado, o cara que vem lá do craque, né? Só pega craque, é o cara que tá... E eu tenho uma seleção das seleções, uma né? seleção que pega só a nata do futebol. É mais fácil ele trabalhar assim, porque o cara vai chegar e falar, eu quero contratar, por exemplo, o Benzema para fazer gol. Ele sabe que o Benzema vai fazer gol. Mas não, aqui no Brasil é diferente, né? Eu quero contratar o meia, o melhor que tem no mundo aqui, que é o De Bruyne. Pô, o cara sabe, vem com o fundamento montado. Então se cortar isso na base... E você pegar o método de treinamento do alto nível, do profissional, e você querer transmitir ele na formação, é complicado. Você tem que pensar na formação, o seu atleta depois ele vai ter contato com vários outros treinadores, vai jogar em outros mercados. Então o que eu defendo é assim, se eu puder oportunizar o meu atleta de vários métodos, né, e ter um conteúdo amplo, depois onde ele cair ele se adapta. Se ele foi treinado só de uma forma na base, depois ele pega um treinador de uma outra metodologia, às vezes ele não vai jogar devido ao motivo do profissional da base que trabalhou com ele. Isso você vê, né? Eu acho que isso que ele falou é importante, né, cara? Sabe que o que o Adriano falou é legal, né? Tem alguns estudos que mostram essa relação, assim, a incidência de lesão em jogadores, independente da modalidade, ela é muito alta quando é o que acontece com a gente. A gente especializa muito cedo. A criança começa com 4 anos com você, ele vai até os 18. Até os 18 ele teve quantas lesões no futebol, tá? Não especificamente na sua escola, né? Mas assim, quantas lesões ele tem até os 18? E aí estava comparando com o americano. O americano não tem essa incidência de lesão por inúmeros motivos. Ele não pratica só futebol, ele não especializa em uma parte. É o que você falou de metodologia. Ele se adapta, né? O jogador ele é obrigado a treinar beisebol, a treinar rugby, a treinar futebol americano, a treinar tênis. Então ele vai para diversas modalidades e aí ele está pronto. É o que você falou. Quando ele vai para uma, ele é bom, porque realmente pegaram, modelaram, né, a habilidade dele e tentaram trabalhar. E aí nisso ele já... A prática, né? Hora trabalhar, como você falou, são 100 aulas, é quase um terço, né, do ano, né? É por isso que o profissional tem que ter argumento, né? O pai leva o filho numa escola de futebol e o primeiro exercício é com a mão. E o pai às vezes fica indignado, né? E tem um porquê. Uma em cima do que você falou, né? Você está ensinando habilidades motoras básicas. Então a criança pegar uma bola com a mão, arremessar, faz parte desse processo. Segundo é assim, para eu entender melhor uma movimentação, um jogo coletivo, se eu estou fazendo um jogo com a mão, que eu estou com a cabeça erguida,
ele é mais fácil de eu entender aquela movimentação, e a hora que eu colocar essa bola no pé, que vai ter, às vezes naquele próprio treinamento, o campo visual daquele menino, daquela criança é diferente, né? Então assim, e aí é a questão da cultura. Às vezes a família, por questão comercial, vai entrar com a crítica. Então o que a escola, a empresa tem que ter? Personalidade ali de falar, aquilo faz parte do nosso processo. A gente tem argumentado, eu falo para os professores, tem um argumento, tem um conteúdo, né? Se atualizem. Porque cada pai acha que tem um Neymar em casa, né? Isso é complicado de segurar, né? E outra, exigência de resultado. Esse eu acho que é o maior problema que a gente tem no futebol brasileiro hoje na base. É a exigência do menino de 10, 11, 9, 10, 11 anos já colocar uma pressão, né? Eu estava vendo até uma entrevista do Marco Antônio, um menino que jogou comigo no Rio lá, ele é do Rio, mas ele hoje mora em Recife. Inclusive, às vezes ele dá uma entrevista para a Globo lá, ele faz jogos, né? Comentarista, e ele estava falando sobre isso, né? A pressão que se coloca no menino de 9, 10, 11 anos é muito grande para resultado. Então isso atrapalha um pouco, entendeu? Inclusive hoje os treinamentos de base de clube é fechado para qualquer tipo de pai, né, Adriano? Eu não sei se lá também você faz esse tipo de situação, né, por ser uma escolinha um pouquinho mais ampla, mas em clube de futebol hoje não se pode ver treino, né? Porque os pais influenciam muito no desempenho dos atletas. Às vezes ele acha que está ali ajudando e na verdade está prejudicando. A escola não consegue, né? O que a gente faz é a orientação. Como o objetivo é outro, às vezes é o próprio lazer, o tempo que a família tem de ter um contato, né? Às vezes o pai, o único contato que ele tem com o filho naquele dia corrido é assistir o treino de futebol. Aí vale a orientação. Agora dos clubes eu acho válido. Eu acho que pontualmente na semana ou no mês o clube tem que abrir uma atividade que é até para a criança ter contato com a torcida, porque o pai ali é a torcida, né? Mas é interessante para ela se expressar mais ali, sem aquele julgamento do pai. É importante. Porque fica a questão só dos jogos. Os pais só vão nos jogos, né? É o que você falou, né? E outra, você abrir no treino também, o pai começa a levar um empresário, começa a levar não sei o que, começa a motivar, começa o cara a ficar em cima do moleque. Vou te dar 5 chuteiras não sei do que, vou te dar um telefone celular. O moleque começa a ludibriar. Aí começa quem tava conversando agora no carro, aquele moleque mimado, né? Hoje a molecada é mimada, né? Futebol hoje é mimado. A gente tá conversando até em outras profissões, agora há pouco aqui, com a Babi, com o pessoal, que hoje tem um mimo diferente nas coisas, né? Hoje a galera, você não pode falar pro moleque, pega aquela água pra mim, o moleque sou escravo. Não, você não é escravo, mas tá na filosofia, faz parte do aprendizado. Você é um novato, você tem que fazer isso, né? Você tem que chegar num lugar e baixar a cabeça e fazer alguma coisa. Eu acho que isso aí também ajuda muito no profissional. Eu acho que o treino fechado é de grande importância, eu acho. Mas aí pega bem, você resume bem o que acontece no jogo profissional, né? O Mbappé é isso, ele é um ótimo jogador, mas ele tem cara, tem o Neymar, entendeu? Mas às vezes ele quer peitar o Neymar, eu vou ficar atrás dele, né? Aí você vê, aí é uma briga de ego, né? E você tava no Flamengo, você viu o Zico, cara, é o Zico, se o Zico falasse como grama, cara. O Zico ainda tudo bem, duro era aguentar o Romário, né? Mas você comia. Não, mas naquela época a gente era obrigado. Tanto que tem aquela questão do Romário, você nem jogou, quer sentar na janela? Né? Tem essa história dele que... Essa é a filosofia antiga, né, cara? Você tinha que respeitar a hierarquia, onde o cara chegou. Você tá chegando, você tá... Não, hoje o cara já chega chegando. A verdade é essa, o cara já chega já com... A mídia, né, atrapalha isso. Então, assim, é bem complicado, cara. Ô, Adriano, uma pergunta que a gente debate bastante, principalmente na questão de lesões, cara. Hoje, qual que é a diferença hoje de um atleta que você forma, principalmente treinando numa grama sintética e numa grama normal, tá? Porque hoje tem os dois tipos de grama, né? Agora, o areião, né, Adriano? A gente tava falando sobre isso ontem, inclusive. O areião acabou, né, Adriano? Os próprios pais... não tem areião da Bosch mais? Os próprios pais falam, eles estão lá. Suja demais. Olha só como é que são as coisas. Cai dentro do que você acabou de falar, né? O mimo, essa questão. Os pais não querem tirar a roupa? Aí o Adriano vai contar essa história que a gente tava conversando ontem. Então, assim, hoje Adriano, qual que é a diferença de se trabalhar um jogador no sintético e numa grama natural? Acho que não tem como fugir do sintético, porque é o que está mais prático e é o que está, né, sendo instalado. E aí os especialistas, né, dão a luz para nós. É questão de equilibrar. O que hoje também nós procuramos fazer lá? Nós estamos em alguns clubes, né? E nos clubes nós temos o campo de grama natural,
somente oficial, que é utilizado pelas equipes de competição, tem alguns treinamentos, e você tem os campos de areia. Então, de novo, é fazer um trabalho com a família de quebrar, de conscientizar que é importante, que nem nós estamos atualmente num clube aqui, que os campos gramados estão fechados para manutenção. Então, todos os treinos estão sendo num campo de areia. Então, nós já tivemos algumas reclamações, mas assim, o que nós temos que ter de argumento? Que aquilo é importante para o filho, aí te responder na parte de fundamento, a propriocepção, aí já entrando, né, na parte motora, coordenação, ele ter o equilíbrio, né, ele ter esse estímulo de jogar no futsal, no sintético, na grama, na areia, se é uma areia mais fofa, ou no caso lá nós estamos usando mais saibro, né, que é importante para o desenvolvimento dele. Né? Então assim, você vai ter em qualquer um daqueles ambientes ali coisas positivas e negativas, é questão de equilibrar. Você no seu dia a dia, você tem pego muita lesão, você não tem pouca lesão? Como que é o índice mais ou menos de vocês? A escola de futebol é baixo. Tá? Eu considero a intensidade do treinamento da escola de futebol, até por ser um grupo heterogêneo, o grupo de aula acaba tendo pouca lesão, vamos dizer, lesão por trauma, né? Aí a gente tem as dores de crescimento ali, as questões que o sintético agravaram aí, né? Vocês podem passar mais para nós o quanto que desde que surgiu os campos sintéticos, vamos fazer uma conta, que eles estão completando mais ou menos perto de 30 anos aí que eles entraram, né? Não existia, 30 anos atrás não tinha campo sintético. Eu, por exemplo, em Campinas, o primeiro que eu conheci foi em 97. Então assim, ele vai bater mais ou menos 25, 30 anos. O quanto que de lá para cá, né? Aumentaram alguns tipos de lesão e outras talvez por não ter tanto buraco, porque eu acho que a grande vantagem para o jogador é o buraco, né? Eu acho que assim, na minha experiência, não sei se é do Hugo, do Marco é igual, eu acho que o sintético ele ajuda de uma forma, igual você falou de buracos, essas coisas, porém em giro e freada ele tende o joelho a travar um pouco mais. Eu acho que isso aí, mas no caso que ele falou, é heterogêneo, então é uma coisa, mas nível competitivo, a tendência é de você roscar. E hoje essa modernização de chuteira também atrapalha um pouco a gente na reabilitação. E o que você falou, importantíssimo, cara, a molecada tem que ter propriocepção, coordenação motora, porque a tendência do joelho entrar para dentro é mais fácil. Então, se a molecada não tiver esse trabalho de propriocepção, coordenação motora, quando vai chegar na fase mais adulta, vai fazer o giro, o que vai acontecer? O joelho vai entrar e ele vai estourar o joelho. O trabalho de prevenção disso, Fabiano, que tem sido muito falado e os clubes têm feito bastante isso, a tal da prevenção para as lesões. Por exemplo, uma lesão de joelho, por exemplo. FIFA 11 mais, né? FIFA 11 mais. Eles criaram uma cartilha de trabalho preventivo em cima disso aí. E tem alguns exercícios ativos, funcionais, mas não a musculação em si, né? O que acontece, assim, a diferença assim, do FIFA 11 mais, são alguns exercícios, a gente fala isométrico, mais parado, sabe? Tipo, ou pelo menos a borrachinha que o Fabiano falou, aquela coisinha mais simples. Então assim, o atleta para chutar, você sabe melhor, uma coxa forte vai fazer toda a diferença. Só que você não imagina que a sua outra coxa forte também te ajuda. E a outra parte que você também talvez nunca treinou, um abdômen forte. E aí o FIFA 11 mais é isso. Você tem que treinar perna, mas a perna você trabalha com outros exercícios. O Adriano pode falar melhor do que a gente, né? Como que é trabalhado lá a metodologia. Mas prancha, por exemplo, coloca lá, fica abdominal ou abdômen, levanta a perna, faz alguns movimentos rotatórios para o atleta começar a ter essa consciência corporal do uso do abdômen também na geração de força. Eles criaram uma cartilha, né? Uma cartilha simplificada que dá para ter uma base do que fazer, né? Não Sim. é o que vai zerar, mas para quem não tem o conhecimento, acho que ajuda pra caramba, né? Sim. Eu acho que assim, hoje modernizou muito assim, tudo. Por exemplo, o que melhorou? O que você não teve que hoje o atleta tem? Hoje você podia sair na noite, entendeu? Era livre. Se você rendesse, ok. O Neymar pode render na noite, mas vai o técnico, o fisiologista vai falar, cara, não dá, você vai se machucar. Aí vai dar carga da semana, né? E outra, você tira parâmetro dos outros jogadores, né? O cara que não sai tá inteiro, por que você tá tão abaixo dos outros? Então tem sempre essa comparação, né? E hoje tem eu acho que a parte que mais evoluiu da minha época é a fisiologia, sem dúvida nenhuma. Marco, como é que a gente conversou, né? No outro podcast que a gente fez, né? A fisiologia ajudou muito. Você pega hoje os treinos, às vezes é específico para um certo atleta, né? Você pegar um exemplo agora, a gente assistiu o jogo lá, estava no estádio lá, você pega o Elvis da Ponte.
Ele é gordinho, cara. O cara tá comendo a bola. Tecnicamente, ele faz a diferença. E chega no meio do jogo, o professor coloca a mão no volante e fala... Segura aí com ele. Tanto que foi o que aconteceu no jogo. Potencializa, né? Um trabalho dele. Colocar ele no bolo ali, ele não vê dele. Porque ele não vai correr, ele não vai marcar. Mas ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Então você fica ali. Agora pega o que? O volante? Você vai treinar pra caramba, que você vai correr o jogo inteiro, meu amigo. Tanto que o Leonardo se lesionou. O Leonardo se lesionou. Você pega o Fraga, saiu cozido lá. Alguém tem que compensar. Então tem essas compensações, né, Fabinho? A fisiologia entra nesse aqui. Porque não, o cara vai falar, o operador chega pro cara e fala, ô professor, o Hélio não vai colocar o Elvis pra correr, né? É bem por aí. Ele vai fazer a diferença dentro da parte técnica, não na parte de física. E aí você tem isso dentro não necessariamente as escolinhas têm isso, assim, não o fisiologista, mas tem alguém que olha e fala, esse daqui tem mais potencial para correr, esse tem mais potencial para ser lateral, entendeu? Assim, a partir de qual idade já começa? A partir da equipe sub-13 de competição, nós conseguimos fazer um trabalho um pouco mais específico. Aí até em cima do que vocês estavam comentando, o que eu considero que é fundamental numa aula de futebol, né? Até em cima do FIFA 11+, é o professor que ministra a aula, seja qual ambiente que ele esteja, que ele separe um período daquele treinamento, daquela sessão, que seja 5, 10 minutos, para que ele potencialize em cima assim, do conhecimento dele, em cima que a gente chama de idades sensíveis, né? Que seria o quê? Daquela idade, daquele grupo de crianças, o que eles têm que estar naquela idade desenvolvendo que talvez não vai nem recuperar depois. Então não pode deixar de ser treinado. Faz 10 minutos. Então é um trabalho de core, né? Que é o isométrico. É uma borrachinha, já está numa idade que, né, consegue ter uma coordenação para fazer um trabalho com borrachinha. Que mais a gente usa os trabalhos que fala de capacidades e habilidades motoras com cones, né, com saltos, com deslocamento, com agilidade. Então, assim, de novo, se eu tenho 100 sessões no ano com um grupo, mesmo numa escola de futebol que o grupo é heterogêneo, a maioria é iniciante, eu posso colocar numa parte das minhas aulas conteúdos que vão ser preventivos. Vai ajudar esse aluno a ter menos lesão e, principal, lá na fase adulta dele, aquele estímulo motor que ele teve vai fazer diferença, mesmo que ele não seja atleta, vai fazer diferença para ele jogar o esporte que ele vai gostar a partir de uma certa idade. A molecada que vem com a base já, em qualquer tipo de esporte, você vê que ele não tem dificuldade para entrar em esporte futuramente. Sim. Você pega muito menino de 15, 16 anos que nunca fez nada, fala, vou jogar um basquete, você vê que não tem coordenação. Você vê, vou jogar um vôlei, não consegue. Cara, não consegue. São coisas simples às vezes. Enquanto que pesa isso depois, né? Vamos dizer, nós estamos aqui cada um em um momento da nossa vida. O quanto que você fazer bem um esporte ou ter essa boa coordenação motora te insere socialmente. Sim. Nossa, porque é muito difícil, eu tô com 40 e poucos anos, eu vou entrar agora num clube aqui, vou praticar uma determinada modalidade. Se eu não consigo fazer ela de jeito nenhum, somente se for um esporte coletivo, eu vou ficar de lado. Sim. Isso vai prejudicar minha vida social. Eu vou deixar de fazer novos amigos, né? Então isso que a gente passa para o pai. Você atleta, tem N fatores que vai, né? Que vai te levar até isso. Vai levar. Né? Agora sim, aquilo lá vai ficar para a vida, né? Eu falo, eu tenho experiência no judô. Eu tenho uma base, igual você fala, eu consigo fazer um esporte e hoje você fala, vai jogar um basquete, eu jogo. Não posso entrar naquele basquete, não ter coordenação para jogar, e não vou me machucar para fazer isso. Você não atrapalha, né? Não atrapalha, Agora você pega um cara que não tem base, que não veio de estrutura nenhuma, você fala, não vai jogar. E é onde é muito mais fácil o cara ter uma lesão séria. Lesão. O tal da coordenação, cara, pra mim, hoje é o primordial. Eu quero associar uma com o judô, né? Eu já tô praticamente 10 anos assim fora do campo, né? De eu estar ministrando os treinamentos. Mas eu nunca vou esquecer numa escola que eu trabalhei que a gente inseria no circuito de uma das aulas da semana o aprender a cair, que vinha do judô. Que é uma coisa que o atleta, a criança, se ela não aprender a cair da forma correta, depois aí entra na lesão, ela vai tomar um tombo num jogo, vai sofrer uma falta. É um rolamento, né? Tá aí, cara, uma coisa que é essencial, que pra você ver, tudo cai dentro daquilo que você falou. Se você faz um esporte, né, nos Estados Unidos tem pouca lesão porque o cara faz judô, faz o basquete, E hoje, muita coisa está sendo utilizada no futebol, que era do atletismo, principalmente, né, Adriano? Muita coisa está sendo feita. É a base do treinamento. Outra coisa que eu falei aqui, que, ao meu ver, que me ajudou bastante, que poderia ser utilizado também no futebol, a questão da natação. O tal cara, o que aquilo ali dá de... Tem trabalhos hoje físicos que dão dentro de piscina para você não ter impacto, principalmente por causa do impacto. Então, assim, falando do judô, eu fiz um pouquinho de judô.
né? Nossa, Quando era pelo pequeno. menos. Então, por que eu lembrei disso, Fabiano? Eu tinha agora um menino 06 que jogou no profissional, num perfil pequeno, só que menino que já tem um desenvolvimento físico até, você vê que o menino, esse menino é jogador, você olha para ele, você já vê que tem perfil de jogador, tá? O primeiro treino dele de profissional, ele tinha 16 anos, ele caiu em cima do ombro, não soube cair, o que aconteceu? Ele quebrou a clavícula, ficou 40 dias parado, então atrasou 40 dias para ele... Se soubesse fazer o rolamento... Se soubesse. Então, ou se fizesse a natação, pelo menos um braço um pouquinho mais mais forte, né? Tipo, você entendeu? Segurava um pouco melhor então, o trauma, né? Tudo isso aí, cara, coopera para que lá na frente você deixe de sentir alguma coisa. Tá falando um pouco do sintético, das lesões que tem. Eu acho que para adulto o sintético pega um pouco mais de lesões degenerativas, né? Nesse caso, né? É mais duro o solo, o menisco, o tendão. Dói, hein? Dói, né? Então. E aí hoje tem a facilidade da suplementação, né? Hoje o atleta de área de futebol amador tem a suplementação para ajudar. Tá acessível. Tá né? acessível. Toma um whey, toma um C2 para dar uma... Até mesmo o colágeno tipo 1, igual o Lucas falou no passado. Tendão, né? O tendão ajuda muito. Então isso aí é uma coisa que está evoluindo, uma coisa que eu acho que o Marco não tinha na época dele. Não, né? O tal do C2, principalmente aí, igual eu falei, teve um amigo que teve problema que teve paracilo por causa de cartilagem. Então problema quando se falava de cartilagem, né, Adriano? Na nossa época, o Adriano não falou aqui ainda, mas o Adriano foi goleiro. O Adriano foi goleiro. Né? Então é um cara que saltava muito. Por exemplo, falava em cartilagem, igual a gente falou da outra vez, já dava medo, né? Porque a gente via muito menino parando cedo por causa de cartilagem. Então hoje tem igual os produtos aí. O Marco tá falando, né, Adriano? Você foi goleiro é jumper, né? O goleiro é um saltador. Tem muita tendinopatia de Aquiles ou de tendão patelar, próprio ombro, né? A gente estava na semana retrasada, veio o Dr. Lucas Maia e falou que ele está indicando o colágeno tipo 1, que é só para... Não tem evidência, mas ele falou que ajuda nas lesões miotendino. Então você, talvez na escolinha, fala, molecada, come gelatina. Gelatina tipo 1, cara. Mas é verídico esse negócio da gelatina? A gelatina fosse... tipo 1, gelatina tem, só que é o que o Dr. Lucas falou. A absorção não é. Você tem isso daqui de colágeno. Quando você compra, né, na farmácia, você tem uma quantidade muito maior. Falar em colágeno, eu vou agradecer a fármaco, né, farmácia, né, e também o Katori Sushi, né, que são nossos apoiadores aí. Katori Sushi aqui, eu acho que todo mundo, né, Adriano também é parceiro lá, né, Adriano? A gente até é suspeito em falar, né? E, gente, para quem precisa de UC2, colágeno tipo 1, ômega 3, suplementação com alguns polivitamínicos, né? Só ele entrar em contato com a fármaco, ela vai aparecer no nosso vídeo, o link, tem o site no YouTube. Nós vamos postar também nas redes sociais, né? Instagram, marcar fármaco. É só falar com eles, você consegue um desconto. Falar que viu no Pod Físico, consegue um desconto para ajudar na compra desses produtos, tá bom, gente? E eu acho que eu vou precisar, Fabiano, porque o menino lá de 12 anos lá... Não, você não tem desconto. Vou falar, a nutricionista pediu 12 anos, cara. Era uma outra coisa que a gente estava até conversando sobre isso, cara. Hoje em dia... Suplementação para atletas nessas idades, cara. Porque é o que ele falou, né? 9, 10, 11... Eu acho que 9, 10, acho que nem tanto, mas na fase do estirão, a partir de 12, 13 anos, cara. 12, né? O Osgood-Schlatter, né? Tem aquela doença do... Essa é a que mais os meninos... E até perguntar para vocês, né? A gente recebe muito das famílias assim, pediram para parar. E eu venho com uma linha de conduta assim durante toda a carreira que você equilibra, mas você nunca bloqueia a atividade física. Não. Até queria saber a opinião de vocês. O único problema dos Osgood-Schlatter é você identificar se é Osgood-Schlatter ou uma fratura por avulsão. Ou uma tendinopatia insercional também, né? Agora você falar, agora for Osgood-Schlatter, você limita o cara do salto, você dá um fortalecimento para ele, faz uma crioterapia pós-jogo, e ele vai ter essa dor, ele vai ter, é dele, né? Flexibilidade? Aumentar o trabalho de flexibilidade? Talvez não a flexibilidade, assim, talvez assim, é o que o Fabiano falou, modificação de atividade. Você vai colocar ele, por exemplo, ele é um goleiro, não vai colocar ele pulando, entendeu? Coloca ele andando um pouquinho no campo, vê como é que tá. Defendendo. Foca na técnica. Braço, foca em outras coisas e não deixa. Aí que tá, não sei se lá dentro é feito, mas por exemplo, se fosse um atleta, o Marco tá parado, gosta do Schlatter.
vai pra musculação, meu amigo. Vai lá, vai fazer glúteo, vai fazer panturrilha, Mas evita... né? Abdominal, Você não fica parado, faz um bike impacto, uma bike, um transport, metabólico, né? com o metabólico acelerado, vai. Mas no caso da escolinha, dá pra você fazer essas coisas mesmo, fazer um isométricozinho, fazer o... É que eu acho que talvez o que pega muito é que assim, a nossa profissão ficou muito mal conhecida, né? Assim, o do choquinho. Só que a gente consegue trabalhar na prevenção, né? Se os clubes hoje, né? Graças à Copa lá, Os clubes tem mais coisa cinética, que vê que os caras têm déficit muscular antes de começar a temporada. Sim. Tanto é que a fisioterapia participa na pré-temporada antes do cara ter lesão, né? Porque é uma visão para você, né? É a sua mercadoria lá, né? O jogador é um patrimônio do clube, né? E aí a diferença também é que talvez essa cobrança é porque os pais falam assim, eu tô pagando, né? Tipo, não é... Ele não vai correr, ele vai ficar só parado lá. E a ideia nossa de, vamos dizer, ser contra, interromper totalmente, dar uma equilibrada, é pensar na parte da criança, do adolescente. O quanto que para ela é difícil ficar fora de uma atividade. Então, se você pode manter a atividade, mas que o treinamento seja... Nem que ela treine separado, tá num grupo lá, ou faz, né, uma atividade diferente ali paralela, mas ela se manter naquele ambiente, né? Então, é o nosso projeto. Porque ver o bem-estar não só físico, como mental da criança, né? Mesmo porque é um esporte coletivo, né? Eu, quando jogava beisebol, eu machuquei o dedo, eu tive que ficar 1 semana e meia, né, de gesso. Eu fui no treino. Assim, o técnico falou, não vai fazer nada, eu não fiz. Mas aí você não aguenta, entendeu? Os você amigos, né? Você tem que encontrar seus amigos e ali a resenha, fiquei parado, entendeu? Mas assim, ficava lá, é legal, assim, então acho que faz bem pro... Nossa, o beisebol é um crime, né? Não é, cara, tá tendo... É leve, é leve. Aí não tem lesão esportiva, só essa do dedo. Só tacada na cabeça, A pior que é baixa a incidência de lesão. É baixa. Mas também aquele... É pesada, né? Não, ela é leve. Os tirão também que tem que dar aqueles piques que tem que dar de uma base para outra lá. Mas aí entra uma coisa que e aí? O Adriano pode falar mais, especificidade de esporte. Os caras falam, corre 3 km. Em um jogo você não corre 3 km, cara. Tipo, pra Você é especialista em explosão. Né? O futebol mudou muito nisso. Né? O futebol mudou muito nisso. Né? Por exemplo, antigamente era tiro de 1.000. Hoje não tem, porque o cara fala, não, o atacante, o zagueiro é tirozinho curto. O meia já é o volante, já é uma evolução. Isso eu considero que é uma evolução. Sim. Até pensando na parte psicológica do atleta. Você chegar eu como goleiro peguei isso, eu chegar num clube, num estádio, e você correr naquela pista de atletismo. Goleiro, 2 horas de corrida. Eu falei com o preparador físico, amigo meu. Se dá 1 km por jogo é muito, né? Ele não dá, né? Deslocamento quase zero. O preparador físico, eu trabalhei com o Gustavo aí, acho que o Fabiano até conhece. Trabalhei com o Gustavo e o Gustavo fez tudo da preparação física. Só não tinha sido futebol, basquete, judô, jiu-jitsu, até profissional de jiu-jitsu ele treinou. Ele falou, pô, Marco, mas eu quero ir pro futebol. Pô, aí teve um treino lá que ele falou, 20 minutos em volta do campo antes do coletivo. Chaveiro de canto, falei, Gustavo, vem cá. Cara, nunca mais você faz isso. Cara, ele fala isso até hoje, cara. Então hoje ele tá aí bem pra caramba, inclusive tá na Taça São Paulo agora. E aí falando de método, né? Eu acho que essa parte dos jogos reduzidos, o que ela veio assim de trazer como ganho maior, até pensando em escola de futebol, é que essa parte aeróbica que você fazia do trote, você consegue montar jogos hoje com intensidades que você quase que equivale ao objetivo daquela corrida. E o atleta está jogando. Né? Você reduz o número de toques, você mexe no espaço, o número de atletas. Então hoje eu vejo que isso é um ganho que nós tivemos. Você vai numa categoria de base de um clube organizado, esse trabalho aeróbico ele é estruturado tudo com jogos. O que ele varia? A carga é toda em cima do tempo, do número de atletas e o número de toques na bola, né? Os intervalos. Porque a gente sempre falava, né? Engana o cara tá achando que tá finalizando e chutando no gol e tá achando que tá fazendo finalização. E na verdade o objetivo do trabalho é o físico. Ele dá um pique de 50 metros para poder finalizar uma bola. Mas aí o específico do trabalho ali não é a finalização, aí é a parte física. Então isso aí hoje dentro do futebol os caras adaptaram isso para enganar o jogador. Hoje está em alta, né? A metodologia HIIT, né? High Intensity Interval Training. Você dá exatamente esse tempo reduzido, né? Por exemplo, você vai na musculação a 1 hora. Hoje os caras fazem treino de 20 minutos.
Mas assim, o batimento cardíaco vai lá em cima. Tem que Bate, ficar sei lá. sempre todo 160, 170. E outra, ele é objetivo, né? Ele vai lá, ele já sabe o que ele precisa Tem que treinar. dar ele 10 tiros na esteira. Que o jogo reduzido às vezes simula isso, entendeu? Exato. O cara vai dar uma alta intensidade e acabou, né? Isso reduz a probabilidade de lesão, né? Do atleta. E se você pode pôr o jogo, assim, o motivacional do atleta, não tem preço, né? O jogo é a última bolacha do pacote. O cara Ah, treina, você não vai pro jogo, velho. O cara Não, tá doido, né? Putz, isso aí é um problema sério, ainda mais aqui, ó. É um problema nas escolinhas, os pais cobram isso, né, Adriano? Meu filho tá no banco, pô, vai tirando do banco, sai. Professor, meu filho. Eu pago, e o pior não é isso, eu pago, o menino vai jogar. Então assim, e foi uma coisa que o Fabiano parou com o futebol por causa disso, por causa dos pais, né? Né, Fabiano? Então assim, eu acho que hoje o maior trabalho que tem, né? A maior dificuldade que a gente tem é realmente trabalhar com os pais. Né? O Adriano pode até falar que o dele é pior ainda, o que você falou. O Adriano, o dele é pago, o nosso a gente tava ajudando. O Adriano pode até falar melhor. Acho que o principal com as famílias é trazer elas para o nosso lado. Vai ser sempre trabalhoso, o ciclo recomeça toda vez que você recebe públicos novos, mas assim, dá informação para eles. Claro que você vai, se você for aceitar muito a opinião dele e for diferente do projeto, o seu projeto não vai sair do lugar. Agora, se você tem ali a convicção e que aquela família que depois de um tempo ela entendeu que ela que não se adapta àquele ambiente, nós vamos conseguir seguir, você vai ter o público, né? Então nós estamos indo nessa linha, né? E é uma linha assim, para ser uma relação saudável, não é uma linha de conflito. Sim. Pode até vir o conflito pode ser iniciado do outro lado, mas nós temos que ter a capacidade de, com informação e convicção, trazer ele junto de nós. Perfeito. Então estamos aí, mais um Podfísio aí, né? Legal, tem mais algum assunto a decorrer? Agradecer e lembrar pro pessoal se inscrever, né? No canal, né? Compartilhar, né? Clicar na inscrição, clicar no sininho para ativar as notificações. Podfísio, né? No YouTube, Podfísio no Instagram. @podfísio01. E agradecer os patrocinadores, né, Fabiano? Que sem eles também a gente não consegue. Sem a Farma, sem o Katori Sushi aí a gente não consegue aquela comida boa, né, Fabiano? Os caras estão indo pra comer, né? Ô Zé, os caras só querem comer, Zé. Ó. Os caras esperando chegar a barca aqui. A barca, hein, Zé? Os caras já estão pedindo a barca. Beleza, galera? Obrigado, Adriano, pela presença. Qualquer dúvida aí, galera? Quer alguma pergunta para direcionar para o Adriano, te manda para ele também. Você quer deixar seu contato, Adriano? Pode, o meu WhatsApp ele é bem democrático ali. 19, né? 983 976507. Então, 19 983 97 6507. Escolinha do Boca Juniors, né? Principalmente. Isso aí a gente direciona. Hoje a escola lá tem uma característica de ter as unidades, mas nós temos parcerias com clubes e temos aulas internas, né? Em colégio. Outra coisa que a gente não falou, condomínios. Intercâmbio então, também é legal. Amplo. Tem um projeto de intercâmbio que seria ali para os adolescentes. Que legal. Então aí, gente, quem quiser entrar em contato, tiver interesse em iniciar o futebol, né? Só procurar o Adriano no zap que ele falou aí, beleza? E não só futebol, Fabiano, lembrando, né? Principalmente a questão do estudo. Porque o de intercâmbio foca o estudo através do esporte. Adolescentes que querem um outro caminho aí. Cara, é sensacional. Quem quiser, procura o Adriano aí. Um high school fora aí, ó. É bem legal, cara, tá? Beleza? Abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez, hein, galera. Valeu. Abraço. Até a próxima. Hoje o tempo foi bom? Foi? Foi? Mas quase. Cara, o duro que é assim, cara. Ó, duas